Prezados usuários dos PLCs da BB AC500 e AC500 Eco, dando sequência aos nossos vídeos tutoriais da utilização da ferramenta do Automation Builder, a ideia desse tutorial é mostrar como trabalhar com I/O analógico, de que forma configurá-lo, de que forma utilizá-lo dentro do programa do PLC. Então a gente vai iniciar a nossa plataforma do Automation Builder, já abrindo o software existente, nesse arquivo treinamento web, clicando duas vezes no arquivo, ele vai automaticamente carregar a nossa plataforma do Automation Builder e dentro dessa plataforma a gente vai poder estar fazendo a nossa configuração. Nesse projeto já existente, que a gente vem trabalhando ao longo desses tutoriais, já tem aqui a configuração da CPU, as configurações dos I/Os incorporados à CPU e do barramento do I/O Bus. Nesse caso, a gente vai abordar mais especificamente a parte do I/O analógico. Então, esse módulo 1, que é o AX561, vamos clicar duas vezes sobre ele e eu vou ter aqui as parametrizações pertinentes a esse módulo. Similar ao módulo digital, o primeiro parâmetro que você tem é o parâmetro do check supply, ou seja, reforçando a CPU, quando você vai encaixando um cartão no outro, ela tem uma alimentação de 5 volts que mantém a eletrônica do módulo ativa. Porém, o módulo, para que ele possa gerar um sinal analógico, para que ele possa acionar saídas de transistor ou de relé, que ele consiga fazer a interface com os dispositivos de campo, ele precisa de uma alimentação auxiliar de 24 VCC ou uma alimentação de 100 a 240 quando o módulo for desse tipo, para que ele possa funcionar. A priori, o PLC sempre está verificando essa alimentação auxiliar e caso ela não exista, ele gera uma falha na CPU, não permitindo que ela rode enquanto esse problema não for solucionado. Se por alguma razão você não quer que esse valor seja verificado, ou seja, você não quer que a CPU fique atenta a essa alimentação auxiliar, é só vir nesse check supply e colocar off. A partir desse momento, mesmo que o cartão não esteja alimentado com essa tensão auxiliar, a CPU não vai gerar nenhuma falha, não vai parar. Obviamente que você também não vai conseguir fazer nenhum tipo de acionamento de nenhum dispositivo de campo naquele cartão em específico. Além do check supply, que é um parâmetro padrão aí para os módulos, você tem os pontos de entrada e saída analógica. Esse cartão em específico, o AX561, é um cartão com 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Para eu poder configurar esse canal, eu vou vir aqui na coluna Value, onde está marcado Not Use. Tá? Isso é padrão para o PLC. Todos os sinais analógicos sempre vêm para não serem utilizados e eu vou habilitá-lo conforme a minha necessidade. Então, vou vir aqui no Not Use e eu tenho lá as opções de sinal. De 0 a 10, de 0 a 20, de 4 a 20, de 0 a 5, de menos 5 a 5, de menos 2,5 a 2,5. Esse range de sinal, ele muda de módulo para módulo. Né? Então, se estiver usando o módulo do AC500, por exemplo, vai aparecer aqui leitura de PT100 a 2 fios, leitura de PT100 a 3 fios. Né? Então, você vai tendo outras opções de sinais dependendo do módulo que está sendo trabalhado. Nesse caso, nessa giga de teste que nós estamos utilizando, nós temos dois sinais de 0 a 10 nas duas primeiras entradas. Para as saídas, parte-se do mesmo princípio, ou seja, você clica e seleciona sinal de menos 10 a mais 10, de 0 a 20 ou de 4 a 20. Então, vou colocar aqui uma saída para trabalhar de menos 10 a mais 10 e uma outra para trabalhar aqui de 4 a 20, por exemplo. Esses dois sinais, né, tanto de entrada quanto de saída, ele vai habilitar o conversor análogo digital do módulo. E o fundo de escala padrão dos PLCs da BB é de menos 27648 a mais 27648. Então, o range que você seleciona, ele vai se adequar a essa realidade. Então, por exemplo, um sinal de 0 a 10, ele vai ser de 0 a 27648.
Um sinal de menos 10 a mais 10, ele vai ser de menos 27648 a mais 27648. Essas informações de fundo de escala, de conexão, você encontra aqui nessa guia de informação quando você vai no Online Help. Então, se você for aqui no Online Help, automaticamente ele vai abrir os recursos de informação que estão disponíveis no software do Automation Builder, e aí você consegue achar os pontos de conexão, as formas de resolução que ele tem. Então, vou alguém aqui, por exemplo, a C500 Eco, um cartão HC561, ele traz aqui um módulo. Dentro desse módulo tem aqui conexões elétricas. Então, como é que eu ligo esse sinal analógico? Então, ele vai trazer aqui as descrições dos pinos e as ligações. Se for de tensão, se for de corrente, se for de leitura de sinal de PT100, se o módulo tiver essa disposição, né? E voltando aqui uma janela, eu tenho também a parte de resolução, ou seja, Mensuri Ranges, ou seja, os ranges de mensuração disponíveis. E aí terá aquilo que eu comentei, que o fundo de escala do PLC da BB é de 0 a 27648. Tá? Isso aqui é o Digital Value, ou seja, um sinal analógico, ele é convertido num sinal digital para o PLC, de 0 a 27648 ou menos 27648. Isso depende do sinal selecionado, tá? Então, se o sinal tiver a parte negativa, vai usar a parte negativa no digital. Se ele só tiver a parte positiva, como é o caso aqui do 0 a 5, ele vai usar só a parte positiva. Esse 27648 é a variação linear. A partir do 27648, o cartão continua fazendo mensuração. Porém, essa mensuração ela não é mais linear. Ou seja, se você pegar aqui um sinal de 0 a 5, se você variar de 1 volt para 1 volt e meio ou variar de 2 para 2,5, a quantidade de pontos incrementadas é a mesma. Agora, se eu pegar aqui de 5 a 5,5, já não vai ser a mesma quantidade, porque a partir de 5 a variação não é mais linear. E aí ele vai até o limite de mensuração dele, que no caso do range de 0 a 5 é 5,8, 5,9 volts. A partir desse ponto, ele dá estouro, ele dá um underflow na minha medição analógica, overflow na minha medição analógica, ou underflow se for na parte negativa. Ok? Então esse é o range de analógico para você poder trabalhar. Vou fechar aqui o menu do Automation Builder. Além da parametrização, que é a seleção do sinal, né, aquilo que vai ser usado, você vai na parte do mapping para poder utilizar isso dentro do programa. Como o sinal analógico é uma variação numérica, né, vai transformar ali um sinal de 0 a 10 numa variação de 0 a 27648, ele sempre reserva uma word para cada uma dessas entradas e uma word para cada uma dessas saídas. Eu vou vir aqui e vou taguear essas minhas entradas e saídas, tá? Então, analog in 00, analog in 1. Lembrando que eu posso fazer aqui manualmente, como eu estou fazendo, ou poderia vir no map list, copiar essa tabela, colar lá no Excel e fazer isso por Excel. Tá? Então, eu posso escolher. Se eu tiver um cartão com bastante pontos analógicos, né, 16 pontos analógicos, por exemplo, faz mais sentido, ou pegar o barramento de I/O inteiro da CPU vai fazer mais sentido. Aqui são poucos sinais, a gente vai tagueá-los diretamente na ferramenta, porque vai ser mais rápido e mais prático. Então, eu fiz os tags das entradas e das saídas. Uma vez que o cartão está parametrizado, ou seja, o sinal analógico que eu quero, os pontos analógicos estão mapeados, eu vou abrir o meu software do Codesys. Vou clicar aqui duas vezes, ele vai abrir a janela do Codesys e vai me fazer um questionamento, né, se eu quero atualizar a janela do Codesys. Reforçando, é sempre importante clicar em Update, para que as configurações de hardware, as atribuições de hardware que foram alteradas, sejam aplicadas dentro do Codesys. Nesse caso, o Codesys estava fechado, né, e ele abriu fazendo esse questionamento. E se o Codesys já estiver aberto, como é o caso aqui? Né? Se eu vier aqui dentro do Automation Builder
e gerar uma outra diferença, tá? Vou vir aqui, por exemplo, nesses dois canais que estavam como not used, eu vou colocar para trabalhar, por exemplo, com um sinal de 0 a 5. E o Codes já está aberto. Tá? Nesse caso, é só clicar duas vezes nesse ícone que ele vai fazer o mesmo questionamento. Ah, você deseja atualizar o software do Codes? Você fala que sim. Qual que é a exceção? Quando é que ele não vai fazer isso? Se você estiver com o Codes conectado na CPU. Nesse caso, ele vai te dar uma mensagem falando que ele não consegue fazer a atualização porque o Codes está conectado. Aí você precisa desconectar da CPU e fazer essa atualização. Ela é sempre muito importante. Tá? Para trabalhar com esses I/Os analógicos, né, em cima desse projeto, eu vou deletar essas linhas em branco e a gente vai criar aqui uma outra rotina. Tá? Então, dentro desse grupo do polls, eu tenho a poll principal, que é o PLC-PRG, e eu vou adicionar aqui um botão direito, adicionar objeto, vou chamar aqui de sinais analógicos. Com esses sinais analógicos, vou clicar em OK. Ele adicionou aqui um outro objeto. Então, eu tenho o principal, que é o PLC-PRG, tenho os sinais analógicos, que é esse que eu acabei de criar. Por padrão, o PLC-PRG ele vai ser executado automaticamente. Os sinais analógicos, não. Se eu colocar isso aqui para rodar no PLC, vou vir aqui online, login, ele vai rodar o programa PLC-PRG, ele está rodando esse programa, e observa que os sinais analógicos estão esmaecidos. Então, sempre que você encontrar um programa esmaecido, significa que ele não está sendo executado. Tá? Porque o padrão é o PLC-PRG é executado automático. Qualquer outro programa, qualquer outra função que for adicionada, ela precisa ser chamada, ou seja, ela precisa ser instigada a funcionar. E como é que eu faço isso? Vou vir aqui em online, logout para desconectar. Dentro de um programa que esteja ativo, que esteja sendo executado, no caso aqui o PLC-PRG é o único programa que eu tenho essa condição, eu vou inserir uma linha. Nessa linha que eu vou inserir, eu vou fazer o que a gente chama de chamada de programa. Eu vou chamar esses sinais analógicos para executar. Eu vou vir aqui no Insert, Box with N, ou seja, inserir caixa com habilitação. Automaticamente ele traz uma caixa END, e nessa caixa END eu posso simplesmente digitar o nome do programa que eu quero chamar, que é sinais analógicos, ou eu uso o assistente, que é o F2, ele vai abrir esse Input Assistant, que eu posso vir aqui no User Defined Program e selecionar o programa que eu quero que ele execute. Então está aqui User Defined Programs, está aqui os programas que eu criei, que o programador criou dentro do projeto. Lembrando que você pode ver ele nessas estruturas, como você pode ver ele simplesmente em ordem alfabética. Seleciono aqui os sinais analógicos. Esse enable significa o quê? Enquanto o enable estiver em 1, esse programa está ativo. Então, na execução padrão, o PLC vai executar a linha 1. Quando chegar na linha 2, como eu não tenho nenhuma condição prévia, ele vai executar o que tiver dentro dos sinais analógicos. Terminou, ele volta para o PLC-PRG e executa o que tiver abaixo aqui dele. Nesse caso, não tem mais nada, ele termina o ciclo de execução e recomeça. A linha 1, linha 2, vai para o programa sinais analógicos, volta para o PLC-PRG, termina e fica nesse looping, que é o famoso ciclo de scan da CPU. Essa saída, ela nada mais é que um espelho da entrada. Se a entrada estiver em 1, essa saída está em 1. Se eu não quiser usar essa saída, eu clico bem na ponta da linha, vendo o tracejado está bem aqui na ponta. Tem que tomar cuidado para não clicar aqui na parte interna, tá? Tem que ser bem na ponta da linha mesmo. Você aperta o Delete e aí você não utiliza esse ponto. Ah, deletei essa saída e me arrependi, eu quero utilizá-la. Vem com o botão direito, inserir ao bloco, Assign ou Ctrl A, que esse ponto volta. O importante é que se você deixar essa variável, você tem que colocar uma informação aqui. Não basta apagar essas interrogações. Se você deixar dessa forma,
o programa vai dar erro. Tá? Na hora que você tentar conectar ou tentar compilar, ele vai dar um erro falando que está faltando uma variável no seu programa. Então, ou você coloca aqui uma variável de saída, ou um bit interno, o que você quiser, ou deleta esse ponto, para que ele possa funcionar. Então, eu adicionei aqui uma rotina, né? Para trabalhar com sinais analógicos, não precisa ser uma rotina específica. Aqui a gente está aproveitando para poder mostrar como que isso é feito, tá? Mas eu poderia configurar dentro do próprio PLC PRG. E aí, como é que eu faço para usar esses sinais analógicos? Como eu configurei o hardware, se eu for aqui em Resource, essas variáveis estão aqui. Tá? Aqui eu vou ter o valor cru do meu analógico. Ou seja, à medida que eu variar lá o sinal de tensão, ele vai variar de 0 a 27648. No caso das saídas, à medida que eu escrever um valor de 0 a 27648 ou de menos 27648 a mais 27648, ele vai gerar uma saída analógica correspondente. Porém, é importante que eu crie um link com a realidade de processo, porque o operador não vai chegar lá na máquina e vai falar, olha, se eu digita 27648 é o máximo da saída analógica, o máximo da velocidade do inversor, por exemplo. Ou, olha, se você vê um valor aqui de 20.000, significa que está um pouquinho acima da metade do range de temperatura. Na verdade, o operador ele precisa ver as informações que ele manipula. Velocidade, que é RPM, temperatura, que é em graus, ou pressão, ou vazão, enfim, seja qual grandeza que você esteja mensurando. Para isso que a gente usa as escalas dentro do PLC. Existe o bloco pronto, que é o lintrafo, que faz essa escala, e existe os blocos matemáticos, em que você faz essa conta para poder obter esse valor. A gente vai fazer um exemplo com as duas opções. Então, no caso das entradas analógicas, tá, a gente vai considerar que uma entrada analógica é uma leitura de pressão, por exemplo, de 0 a 10 bar, e a outra é uma entrada de vazão, que vai de 0 a 100%, por exemplo. Dentro do meu programa, aqui nos sinais analógicos, se eu for trabalhar com o bloco pronto, que é o bloco lintrafo, eu vou vir na linha de programação, inserir, caixa com habilitação, né, o insert, box with enable. Ele vai trazer aqui o bloco end, para que você possa alterar esse bloco. O end é sempre o padrão. Se eu sei o nome do bloco que eu quero, eu posso simplesmente digitar o nome e dar um Enter. Se eu não sei o bloco que eu quero trabalhar, eu aperto o F2, ele vai abrir um assistente. E nesse assistente, eu vou aqui no Standard Function Blocks. Os blocos de analógico, de temporização, de contador, é sempre interessante buscá-los sem a estrutura, porque a estrutura vai mostrar em qual pasta do seu computador essa biblioteca foi carregada. Então, lá no C, arquivos de programa, pasta da ABB, do Automation Builder, aonde que está essa biblioteca? Isso acaba atrapalhando um pouco. Quando você tira a estrutura, você consegue procurá-lo por ordem alfabética. Tá? Então, aqui são os blocos que você pode trabalhar e dentro dessa estrutura está lá o bloco lintrafo, para que você possa selecioná-lo e ele vai carregar aqui dentro da sua plataforma. Os blocos de função, eles sempre precisam ser nomeados. Então, eu vou vir aqui nessas interrogações que estão em cima do bloco e dar um nome para ele. Então, vou colocar aqui analog 01, sei lá, conversão. Tá? O nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser. Quando você cria um tag que não existe, né, então até agora ali, se você for selecionando tags que já foram feitos no Automation Builder, ele vai automático. Nesse caso, eu acabei de criar um nome, esse tag não existia ainda. Então ele abre esse assistente de declaração. Ele traz o nome que eu digitei, o tipo de variável, e esse tipo de variável sempre vai ser o bloco que está sendo nomeado, nesse caso é o lintrafo. Quando eu estou nomeando o bloco, eu não uso o valor inicial e o address em nenhuma hipótese. O comentário é livre, eu posso colocar ou não. Então, vou colocar aqui, por exemplo, bloco de conversão de valor. Né? Isso aqui não entra na compilação, por isso pode ter tag especial, espaço e tudo mais.
O class é aonde essa variável vai ser salva. Então, var significa que ela vai ficar dentro dessa tabela que está aqui em cima e ela vai ser válida somente nesse programa. E se eu selecionar aqui como var global, ele vai ser gravado lá no resource, naquele grupo de variável global, e vai ser válido para todos os programas. Dentro desse resource, você pode criar subelementos. Tá? Nesse caso, como não tem nenhum criado, ele aparece só o global variable. Mas eu poderia criar lá objeto de variável interna, de HM, da célula 1, da célula 2, enfim, as divisões que eu achasse interessante. Ele ia estar aparecendo aqui nessas opções para serem selecionadas. Para esse primeiro exemplo, eu vou colocar ele como variável local, então ele vai ficar dentro dessa tabela. Aqui, esse constante, retain persistent, para nome de bloco, a gente também não vai utilizar esses recursos. E vou clicar em OK. Tá? Então, observa que está aqui criado um tag, que é o nome que eu associei, o tipo da variável e o comentário que eu coloquei para ele. O enable em 1 significa que esse bloco está sempre apto a funcionar. Essa linha direta aqui, né, significa que ele está sempre apto a funcionar. E aí eu tenho aqui as 4 variáveis que ele espera para poder trabalhar. Então, a primeira variável é da onde vem o meu sinal de origem. Então, pensando que eu vou converter uma entrada analógica, que está gerando um sinal de 0 a 10, por uma leitura de bar de 0 a 10 bar, eu vou colocar aqui nesse campo a minha leitura analógica. Qual que é o ponto que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu paro com o mouse na frente de uma variável, ele me mostra o tipo de variável esperada. E a variável que esse bloco espera é uma variável do tipo real. E se eu for aqui no Automation Builder e olhar o meu sinal analógico, eu vou observar que esse sinal é um sinal inteiro. Ele não é um sinal real. Tá? Essa variável aqui, né, vindo aqui no mapeamento, no tipo dele é uma variável int, não é uma variável real. Então, se eu pegar essa variável e colocar direto no bloco, ele vai dar um erro. Ele vai falar que ele não pode converter inteiro para real. Para solucionar essa questão, a gente vai usar um bloco de conversão. Então, eu clico aqui bem na ponta, na linha, botão direito, adicionar ao bloco, né, Insert at Block, Box. E nessa caixa, eu vou colocar um bloco de conversão. Se eu sei o nome, eu posso digitar. Então, vai ser int underline to underline real, que seria de inteiro para real. Se eu não sei o nome, eu aperto o F2, que é o assistente, e eu tenho um grupo aqui chamado de Conversion Operators, que são as conversões de operando. E aí tem várias conversões, de inteiro para real, de real para inteiro, de double word para word, e vice-versa. Então aqui tem uma infinidade de conversores que você pode estar utilizando. Vou clicar aqui em OK. E aí na entrada dessa variável, que acabou aqui alterando o meu bloco, vou só colocá-lo novamente. Na entrada do meu bloco, eu vou colocar o meu sinal analógico. Se os meus tags já estão criados no Automation Builder ou dentro do próprio Codesys também, né? Às vezes eu posso criar toda a tabela de tags, de nome de blocos. Eu posso procurar de duas formas, apertando o ponto e selecionando a variável, tá? Então analógico in00, ou apertando o F2, que ele vai abrir o assistente e eu seleciono. Se eu tiro a estrutura, essas variáveis vão estar em ordem alfabética. Se eu coloco a estrutura, eu tenho a opção de ir lá na estrutura e selecionar o meu tag. Ok? Então aqui está a minha variável analógica 1, que vai ser convertida de inteira para real e vai entrar dentro do bloco. Qual que é o valor mínimo dessa variável? Qual que é o valor máximo dessa variável? Então, o que ele vai pegar aqui é o fundo de escala do conversor digital analógico do módulo. Então, como o meu cartão está selecionado para 0 a 10, ele vai converter isso de 0 a 27648. É essa informação que eu vou colocar aqui, 0, 27648. Isso é o meu sinal de entrada. O que ele representa? Aí você vai ter que analisar o seu processo.
Nesse exemplo eu estou falando que eu vou converter isso aqui para uma leitura de 0 a 10 bar. Então a minha saída vai ser de 0 a 10. Então, à medida que a minha entrada analógica oscilar, ela vai estar oscilando nessa faixa, ele vai gerar uma saída nessa faixa. E aqui eu tenho, por exemplo, um tag que eu vou criar, pressão sistema. Lembrando que isso aqui está na compilação, então não pode ter caractere especial, nem espaço. Esse tag pressão do sistema não existe. Quando eu der um Enter, né, ele vai pedir a declaração dessa variável. Vai abrir aqui o declare variable. Então ele traz o nome que eu coloquei. O tipo da variável é uma variável real. Se eu paro com o mouse aqui no output, ele vai me falar que ele vai gerar uma variável do tipo real para mim. Então eu vou vir aqui em real, né, para poder trabalhar. E nesse caso, eu vou colocar ele como var global. Ele vai estar lá no grupo do global variable. Clique em OK. Se eu vier aqui no resource, global variable, tocar a variável aqui pressão de sistema. Tá? Esses campos, como eu falei, ele vem o global variable padrão, mas eu posso vir aqui com o botão direito e adicionar outros objetos. Tá? Por exemplo, sistema auxiliar. O nome você define de acordo com a característica do seu projeto, do seu processo. E você pode criar também pastas, né? Botão direito, New Folder, para organizar melhor essas informações. Depois, botão direito, renomear. Você pode colocar aqui tags internos, por exemplo. Nomes de pasta não precisam seguir as regras dos caracteres especiais. Você pode ter qualquer tipo de caractere. Nome de objetos, você tem que seguir a regra, tá? Então, o objeto não pode ter caractere especial, mas a pasta pode. Tá? A pasta é meramente de organização, o objeto ele entra na compilação do software. Uma vez com isso aqui criado, eu vou criar aqui uma segunda linha para fazer a conversão da analógica 2, só que nesse caso, eu não vou usar o bloco lintrafo, vou usar os blocos matemáticos. Então aqui Ctrl T para adicionar uma nova linha. Como é que eu adiciono o bloco matemático? Vou vir aqui no Insert, Box with N, ele vai inserir lá o mesmo bloco. Tá? E aí aqui eu vou clicar, ou eu digito o bloco que eu quero, por exemplo, div é um bloco de divisão. Se eu selecionar e apertar o F2, dentro desse grupo FBD Operators, eu tenho todos os blocos matemáticos e os blocos de comparação e de manipulação de bits. Então tem aqui a divisão, multiplicação, soma e tudo mais. E outros blocos de comparação, de igual, menor, maior ou igual, entre outros. Então no caso aqui, quando eu vou trabalhar com bloco matemático, o que eu faço é uma regra de 3. Né? Então eu vou pegar o meu sinal máximo, que é o 27648, equivale ao máximo de escala. Então, eu tinha citado que ia fazer um exemplo de vazão, de 0 a 100%. Então, 27648 equivale a 100%. A variação analógica, que vai estar um valor entre 0 e 27648, vai equivaler a um valor de 0 a 100. E aí eu faço a equivalência para encontrar o meu valor. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de vazão do sistema. Tá? Nesses blocos de divisão e de multiplicação e de soma, eu posso trabalhar com inteiro, posso trabalhar com real, aí fica a meu critério. Tá? Aqui até para a gente ter uma variação diferente, eu vou criar esse vazão do sistema como uma variável inteira, para eu não ter que converter a variável analógica. No processo real, é sempre muito comum que eu faça a conversão de inteiro para real para fazer o cálculo com maior precisão. Tá? Aqui a gente vai fazer esse primeiro exemplo como inteiro. E nesse caso, eu vou colocar ele como uma variável global. E agora eu tenho dois objetos aqui para selecionar. Eu tenho o sistema auxiliar também.
Então, posso selecionar aqui o sistema auxiliar, clicar em OK. Eu vou observar que esse tag foi criado aqui dentro do sistema auxiliar. Voltando aqui no meu programa, tá? Então, essa minha vazão aqui vai ser o efeito da conta que eu vou operar. Tá? Então, eu vou ter lá um valor que vai ser dividido por 27.648, que vai ser a multiplicação do que eu tenho na entrada nesse momento por 100. Então, aqui eu tenho que adicionar um outro bloco. Botão direito, inserir ao bloco, box, e aqui vai ser um bloco de multiplicação. Eu vou multiplicar a entrada analógica 1. Aqui eu copiei e colei para poder facilitar, né? Como tags são iguais, só muda a numeração. Eu fiz aqui o Ctrl C, Ctrl V, analógica vezes 100, dividido por 27.648. Tá? Aqui é a regra de 3. 27.648 equivale a 100. O valor analógica in 01 equivale a x, né? Que é o meu valor que eu quero descobrir. Então, esse valor de vazão. Tá? Então, vai ser esse valor vezes 100, dividido por 27.648, eu vou chegar na vazão do meu sistema. Esses blocos, divisão e multiplicação, faz a mesma coisa que essa função. Qual que é a diferença? Né? Basicamente, nesse caso, se você extrapolar esses valores, colocar um valor menor que zero, um valor maior do que 27.648, o valor de saída vai congelar e vai acionar o erro. No caso, quando você faz isso com divisão, quando você extrapola o valor zero ou o valor 27.648, ele continua fazendo a conta proporcional. Tá? Essa é a grande diferença entre as duas formas de trabalho. Se quisesse trabalhar com variável do tipo real, você converteria essa variável para real e criaria essa variável na saída como real também. Então, por exemplo, estou com o programa pronto. Como é que eu mudo isso? Vem aqui na entrada e adiciona uma caixa e vai converter essa variável para real. Então, ela vai ser convertida de inteiro para real. E na saída, como essa variável ela já está declarada como int, né, se você para com o mouse ali, ele te mostra que a variável está como int. Você seleciona essa variável, Shift F2. Ele vai abrir a assistente de declaração novamente. E aí você muda para real. E clica em OK. Então, feito isso daqui, eu alterei essas contas que estavam somente com valor inteiro para que elas fossem com valor real, que é o famoso ponto flutuante, é o valor com vírgula. Com isso aqui feito, você vai em online, login. Ele apareceu aqui a opção de fazer alteração online do software. Então, uma vez que eu estou só editando o programa, não estou alterando nada fisicamente, por mais que eu tenha habilitado o sinal analógico, o hardware físico do PLC continuou o mesmo. Então, ele permite eu fazer a alteração sem parar o PLC. Só clicar em OK, o PLC vai continuar rodando, vai continuar executando o seu programa, né? E eu faço a alteração sem que ele venha para stop. Tá? Nesse caso aqui eu já tinha parado ele antes, mas se ele estivesse rodando, ele continuaria rodando. E aqui, vou diminuir um pouquinho o zoom da tela. Eu tenho aqui os dois sinais analógicos, né? E a conversão desse sinal. Então, à medida que eu variar aqui os meus potenciômetros, o meu valor analógico vai variando. Tá? Então, aqui eu tenho dois potenciômetrozinhos para fazer o teste. E aí eles vão fazendo equivalente. Tá? Então, o valor máximo aqui que eu consigo chegar é um pouquinho menos um pouquinho mais da metade, algo em torno de 7 volts. Então, chegou aqui a 72%. E no caso da pressão, chegaria a 7. Tá? Então, isso aqui é para você poder criar o escalonamento da entrada analógica. E para poder trabalhar com as saídas, o procedimento é muito semelhante, ou seja, você usa os mesmos blocos, ou o lintrafo ou o bloco matemático, só que aí você vai ter uma variável de sistema que vai ter sendo colocada e você vai ter uma saída analógica aqui sendo gerada. Então, criar essa variação aqui para saídas, vou vir aqui em online, logout, vou inserir uma nova linha, Ctrl T. Nessa nova linha, eu vou
partir do pressuposto que eu vou ter um set point digitado numa IHM, digitado num supervisório, e esse set point eu preciso gerar um sinal de 0 a 10 volts para controlar a velocidade de um inversor, no primeiro caso, e gerar um sinal de 4 a 20 mA para manipular uma válvula proporcional, por exemplo. Então, o bloco aqui, a saída do lintrafo, se eu for trabalhar com ele, é uma saída real. A saída analógica, a exemplo da entrada, ela é uma saída int, ou seja, eu mando um valor de 0 a 27648, o PLC gera uma saída proporcional de 0 a 10 volts. Então, para que eu consiga linkar as duas coisas, eu tenho que ter um bloco de conversão. Só que agora vai ser uma conversão inversa. Eu vou pegar um valor real, que é a saída do bloco, e vou converter para inteiro. Nessas caixas que eu vou adicionando, eu nunca consigo adicionar caixa na saída. É sempre na entrada. Então, eu sempre começo do último bloco que eu vou ter manipulando. Então, nesse caso, eu vou ter a conversão primeiro. Então, vou adicionar aqui um bloco, vou converter de real para inteiro. E na entrada desse bloco de real para inteiro, clicando aqui na ponta da linha, botão direito, inserir ao bloco box, eu vou colocar o bloco lintrafo. Então, o que sair do lintrafo vai ser convertido de real para inteiro. O que eu vou ter nessa saída? O meu ponto analógico. Eu posso apertar aqui ponto e à medida que eu for digitando, ele vai filtrando e eu procuro. Ou apertar o F2 e vai abrir o assistente. No nome do bloco, eu coloco o nome que eu quiser, só tome cuidado para não repetir esse nome. E nenhum outro tag pode ser repetido, porque senão ele vai dar erro na compilação. Esse tag tem que ser exclusivo. Então aqui eu vou chamar ele de conversão out. Como ele não existe, ele abre o assistente, eu seleciono aonde essa variável vai ser declarada, o nome ele já trouxe automático. Quando eu estou tagueando o bloco, ele vai ser sempre o tipo de bloco que está sendo tagueado, no caso o lintrafo. Vou clicar em OK. Ele adicionou aqui na parte superior, nas tabelas, uma outra variável. E aí eu vou parametrizar esse meu objeto. Então, o valor máximo e mínimo de saída é o máximo e o mínimo que o cartão analógico espera receber. Então, o cartão analógico ele espera receber um valor entre 0 e 27648, que o cartão vai converter no sinal analógico selecionado, nesse caso um sinal de 0 a 10. E nas entradas, eu vou colocar o que eu posso digitar. Então, pensando que eu vou ter um parâmetro, que vai ser um set point de velocidade, o operador vai poder colocar lá, por exemplo, de 0 a 1800 RPM, por exemplo. E aí, nesse campo in, eu vou criar uma variável, que é a variável que vai estar linkada com a IHM, que vai estar linkada com o supervisório, ou que vai vir do processo, que vai vir de outro PLC. Então, vou digitar aqui, por exemplo, setPoint, velocidade. A hora que você der um Enter, como essa variável não existe, ele abre a declaração da variável. Traz o nome que eu digitei, o tipo de variável que eu quero criar. Então, o bloco lintrafo, na sua posição in, espera uma informação do tipo real. Eu venho aqui, escrevo real. E falo aonde que eu vou salvar essa variável. Se ele vai ser uma variável local ou uma variável global. E se eu vou colocá-lo dentro de um grupo específico. Posso ter criado lá N grupos para poder estar adicionando. Nesse caso, vai ficar dentro do sistema auxiliar. Clique em OK. Então, o que eu digitar aqui no setPoint de velocidade vai ser convertido para poder comandar a saída analógica. Então, eu posso digitar um valor de 0 a 1800, que vai me resultar numa saída de 0 a 27648. E o 27648 vai ser convertido lá em 10 volts, de 0 a 10 volts nesse caso. Eu poderia ter a mesma lógica de conversão feita com blocos matemáticos. Então, seria uma linha aqui, o Ctrl+T, Ctrl+C para copiar essa linha,
e Ctrl V. Aí aqui eu vou ter o quê? A minha segunda saída analógica. Eu vou pegar aqui o Analog Output 1, que no exemplo hipotético eu falei uma válvula proporcional. Então, se eu tiver 27648, significa que eu tenho 100% de abertura. À medida que eu vario esse valor de abertura, eu vou variar o valor do 27648. Então, eu vou ter aqui um set point de vazão. Essa variável set point de vazão vai ser aqui uma variável real. Como eu estou colocando essa variável como real, vou colocá-la aqui como global, lá no sistema auxiliar. Eu posso tirar essa conversão, tá? Ela já é uma variável real direto, né? Aonde que eu precisaria ter uma conversão? Na saída, né? Eu preciso converter o que sai dessa conta para inteiro, tá? Então vamos mudar esse bloco aqui, real to int. Eu vou inserir aqui mais um bloco nesse ponto. Então minha vazão pode ser de 0 a 100%. Eu multiplico isso pelo fundo de escala e divido por 100. Né? Se eu tiver aqui digitado 100, eu vou ter 27648 na saída. À medida que eu for digitando um valor menor, ele vai gerando aqui um valor menor proporcionalmente. Com essa conta aqui feita, né, isso aqui é uma regra de 3, ok? Tá, então, nada mais é do que o valor máximo, que é 100%, equivale a 27648. O valor desejado vai equivaler a alguma coisa entre 0 e 27648. Vou mandar conectar aqui na CPU, online, login. Mais uma vez ele vai fazer a alteração online sem parar a CPU. Nesse caso, como a CPU já está rodando, ela continua aqui em Run, dá para ver aqui embaixo no seu menu. E aí, à medida que eu digitar aqui um valor, por exemplo, 900 RPM, tá? Para alterar esse valor, você clica duas vezes, digita o valor. Quando ele fica nessa marca em verde, significa que é um valor futuro, ou seja, quando você apertar o Ctrl F7, esse valor vai ser carregado. Carreguei aqui o valor 900. Ele está gerando 13.824, que equivale a metade do range. Tá? Se o sinal é de 0 a 10, 5 volts. Se for no sinal de 0 a 20, seria 10 miliamperes. A mesma coisa acontece aqui. Se eu digitar 50, né, mais uma vez, clicou duas vezes, digitou o valor, ele ficou aqui como uma condição futura. Para você carregar esse valor, Ctrl F7. Ele carregou metade do range. E à medida que o operador tivesse tendo a necessidade de alterar esses comandos, ele iria digitando esses valores e esses campos iam sendo alterados automaticamente. Então, a ideia desse tutorial era mostrar como configura um sinal analógico, como que faz o escalonamento dele dentro do PLC, né? E aí, espero que tenha sido útil para todos. A gente se vê em outro tutorial com outras informações sobre o AC500, sobre o Automation Builder. Até lá!